Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José de Jesus e o Senhor está no seu canal Cristão Aposentado. Cristão porque eu sou cristão, aposentado porque eu sou aposentado. Aleluia! Meus amados irmãos, eu quero no vídeo de hoje falar uma palavra da parte de Deus a respeito da ceia do Senhor. Antes, gostaria de agradecer aos nossos amados irmãos inscritos que têm estado nos assistindo, nos dando audiência, especialmente para os nossos amados irmãos Rodrigo, Samuel e Vitor de São Paulo. Meus irmãos, fica conosco até o final desse vídeo que nós estaremos lhe falando um pouco a respeito da ceia do Senhor. Esse sublime e importantíssimo culto que o Senhor nos deu como ordenança para nós estarmos cumprindo até que o Senhor volte para buscar a sua santa e amada igreja. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela é tratada em 5 vezes no Novo Testamento. Ela é tratada em Mateus, no capítulo 26, ela é tratada em Marcos, no capítulo 14, ela é tratada em Lucas, no capítulo 22, e ela é tratada também no Evangelho de João, nos capítulos 13 e 14. Também ela é tratada, e principalmente, os textos mais conhecidos e lidos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Meus prezados, a ceia do Senhor é o culto da comunhão, é o culto da reunião especial. Alguns diriam o culto da refeição noturna. Vamos ao começo. A ceia do Senhor foi colocada no mesmo espaço em que na antiga aliança era colocada a Páscoa do Senhor. Tanto que o Senhor Jesus cumpre primeiro o ritual da antiga aliança, a Páscoa, ele come a Páscoa, e na segunda parte da reunião, aí o Senhor Jesus vai comer e distribuir para os seus discípulos ali presentes a Santa Ceia. Glórias a Deus. A primeira parte, meus prezados, trata-se da Páscoa. Nós vamos encontrar os evangelistas dizendo: e comendo eles, tomou o pão e partiu e deu aos seus discípulos. Olha, eles já estavam comendo. E comer naquele tempo, comer pão incluía o principal da refeição. Aí vinham as outras coisas, as ervas amargosas, a carne. O vinho não fazia parte da Páscoa. Então, o vinho, nitidamente, faz parte da nova aliança. Glórias a Deus. Meus prezados, então o Senhor Jesus, depois de comer a Páscoa, partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos e disse: comei dele vós todos. E disse o Senhor: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Quer dizer, o pão que ele estava entregando, ele disse: isto é o meu corpo. Simbolicamente, é evidente. E todos comeram. E depois que todos comeram, aí ele toma o vinho e distribui e disse: bebei dele vós todos. E disse o Senhor: o vinho da nova aliança. O Senhor Jesus deu o vinho como símbolo do seu sangue. E disse o Senhor Jesus, João no capítulo 6, versículo 32, 35. A minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. E disse o Senhor Jesus: comei e bebei até que eu volte, comemorando a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte vicária, a morte no meu lugar, no seu lugar. Aquela morte que os nossos pecados nos levavam, o Senhor Jesus suportou por nós. E como comemoração para lembrança, enquanto ele não volta, ele disse: tomai e comei, tomai e bebei. Meus prezados,
O Senhor Jesus, ele era judeu. Ele comemorou a Páscoa porque ele era judeu. Então ele estava vivendo e cumprindo fielmente e integralmente os propósitos da antiga aliança. Após comer a Páscoa, aí o Senhor Jesus institui a Santa Ceia com pão e com vinho, e ele disse: bebei dele vós todos. E o Senhor Jesus vai trazer uma palavra muito difícil no versículo 35 do Evangelho de João. Disse o Senhor: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, disse Jesus, não tem parte comigo. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O Senhor Jesus está falando da seriedade que é e da importância que representa para nós, os servos de Deus, essa lembrança, esse trazer à memória. Vamos lembrar o que acontecia na antiga aliança. Rapidamente o povo se esquecia das bênçãos de Deus, se esquecia dos benefícios do Senhor. E quando se esquecia, fazer as coisas que sabia e sabidamente o Senhor Deus não se agrada, que o Senhor Deus condena, mas mesmo assim as pessoas faziam. E eles tinham a Páscoa, que era para ser comemorada uma vez por ano, no mês de Abib. Ora, meus prezados, uma vez por ano o povo comemorava e depois se esquecia. E depois aprontava. E depois fazia as coisas que Deus não se agrada. Aí o Senhor Jesus trouxe uma nova aliança e na igreja primitiva, aquela igreja, os irmãos, os apóstolos, implantaram e agora eles comem a ceia do Senhor, comemorando, como disse Jesus, a morte do Senhor, disse o apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, no primeiro dia da semana, domingo, ou no dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos. Então, meus prezados, vai acontecer que aquela comemoração que era anual, que demorava para chegar à próxima, agora semanalmente, agora fica muito mais fácil para lembrar. Meus prezados, a ceia do Senhor, o apóstolo São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, primeiro o apóstolo São Paulo, nas instruções, ele disse: eu recebi do Senhor o que eu estou vos ensinando, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. E continua: semelhantemente, depois de comer, ele tomou o cálice e entregou e disse: tomai e bebei. Meus amados, neste ponto há uma coisa interessante que o apóstolo está dando para toda a igreja participar. E nós aqui estamos entendendo que é toda a igreja que está em plena comunhão, porque era o culto da comunhão. Então, o culto da comunhão, os que estão na comunhão com Deus e com a igreja devem participar. Então, só depois é que o apóstolo São Paulo vai trazer algumas advertências. Ele disse, versículo 28, 11 e 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim quer dizer, examinado, coma desse pão e beba desse cálice. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, sem se examinar, sem fazer exame de consciência para ver e entender como é que está na presença de Deus, diz o apóstolo, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós chegamos no momento em que um ou outro irmão, porque fez alguma coisa que Deus não se agradou, ou está com dúvida, ou pecou mesmo, então o irmão diz assim: eu não vou tomar ceia não, é melhor não tomar. É melhor não tomar, porque a minha consciência está pesada, porque eu fiz uma coisa que Deus não se agrada, eu sei que está errado, eu estou errado, então não vou tomar ceia não. Meus irmãos, isso não resolve, porque o Senhor Jesus disse uma palavra muito séria, está lembrado?
Quem não comer a minha carne, o pão. Quem não beber o meu sangue, o vinho, não tem parte comigo. Não tem vida em si mesmo. Se morrer, não ressuscita. Ó, é muito sério. Tá, pastor José, mas e agora? A minha consciência, pastor José, tá pesada. Como é que eu vou participar da ceia desse jeito? Pois é. A porta da salvação continua aberta. Boa notícia. O ponto de arrependimento continua no mesmo lugar. E o Deus que perdoa pecados, o Deus que perdoa pecado, continua com o coração amoroso, esperando por aqueles que de repente, porventura, falhou, sabe Deus por quê, não queria, às vezes não queria, aconteceu algo. Pois é, meu irmão, conversa com seu pastor, pede a ele ajuda, pede a ele para orar por você. Ele vai te ajudar, ele vai te dar conselhos e você vai vencer o pecado, vai vencer a dificuldade e vai estar em pé na presença de Deus, na presença do Filho de Deus, servindo a Deus, como o Senhor Jesus deseja. Então, meu prezado, não fique com medo de doença, não fique com medo de morte, porque Jesus perdoa pecado, desde que seja com arrependimento e com confissão. É a condição que o Senhor Jesus coloca. Meus prezados, nas igrejas da atualidade, principalmente aqui no Ocidente, Brasil, esses lugares por aqui, a ceia do Senhor foi estabelecida para ser mensalmente, por motivos muitos, mas a ceia do Senhor se comemora todo o mês. Olhe, meu amigo, minha irmãzinha, meu irmãozinho, não é para ficar preocupado com a ceia, não. É para tomar a ceia sim. Está com problema? Se arrependa. Está com problema? Peça perdão. Está com problema? Peça ajuda ao pastor. Glória a Deus. E tome a sua ceia. Participe da ceia do Senhor. Porque é bom, porque é ordenança, porque é isso que o Senhor Jesus deseja para o Senhor e para mim também. Meus prezados, Deus que nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Por favor, deixe o seu like, por favor, se inscreva no nosso canal. Obrigado a você que ficou conosco até aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe os nossos vídeos. Amém.